descolamento de retina. É uma doença oftalmológica que atinge aproximadamente aí 1 a cada 10 mil pessoas. Essa condição pode provocar danos irreversíveis à visão, que são evitados ou amenizados quando o diagnóstico é precoce, viu? Hoje vamos entender tudo sobre o assunto e quem vai esclarecer as dúvidas é o oftalmologista Dr. Douglas Luiz Pereira. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Já explica para a gente o que é o descolamento da retina e como que ocorre isso. Tá. O descolamento de retina, ele tem uma causa multifatorial, na verdade. Ele pode acontecer por trauma, por diabetes, por simples fato de coçar bastante o olho, aperta e pode fazer o descolamento, por um grau alto de miopia, em algumas degenerações que pode acontecer também que facilitem ter esse descolamento. Só o coçar o olho provoca esse descolamento? Porque às vezes a gente está ali com algo que irrita e a gente começa a coçar e começa a coçar. E é gostoso quando começa a coçar, a gente vê umas estrelinhas assim, mas faz mal. Além do descolamento de retina, porque tem alguns vídeos, inclusive, na internet, tem alguns que até viralizaram por aí, que quando a gente aperta, coça o olho, deforma todo o globo ocular, né? Ele não é rígido, ele tem uma certa rigidez, mas ele consegue alterar essa forma dele. Então, conforme a gente aperta, e se a gente for predisposto a ter um descolamento de retina, você vai facilitar, coçando o olho. E tem outras alterações também, como ceratocone e outras coisas que o fato de coçar pode prejudicar mais também. Por isso que quando a criança está ali coçando, a gente, né, principalmente os mais velhos, né, eles acabam brigando ali, pede para parar, porque esse coçar pode acabar... Pode. E é outra coisa, que a gente também pode levar sujeira para dentro do olho, né? A mão tá ali, pega aqui, pega ali, e acaba levando a sujeirinha inadequada para o olho também. Como é que eu sei que houve esse descolamento da retina? Tem algumas formas. Geralmente a população pode ter flash de luz, aumento de moscas volantes, que são aqueles pontinhos pretos que a gente olha e fica mexendo, né? E muita gente não dá valor para isso. Mas, quando sente, tem que passar no oftalmologista. 70% das pessoas que têm esses sintomas não é nada. Mas 30% pode ter ainda um começo, um início de descolamento de retina. Outro sintoma que pode acontecer também é quando a visão baixa subitamente, né? A visão fica ruim de repente. Aí a gente já percebe e já vai correndo para o médico, assusta mais. Por isso que é sempre bom, né? Qualquer coisinha, procurar o médico, procurar um oftalmo. Eu costumo falar para os meus pacientes, a prevenção é sempre o melhor tratamento. É mais barato, a gente consegue resolver no início. Então, qualquer sintomas diferentes que percebeu, que vai no médico, procura uma orientação, não fica ouvindo a vizinha, o parente da amiga, de não sei quem, passa a orientação de quem conhece, que você vai ser mais bem esclarecido. A olho nu a gente não consegue perceber que houve esse descolamento. Não consegue. O máximo que pode acontecer, às vezes, é o olho ficar um pouquinho vermelho por fora, mas sim, é muito imperceptível. Só realmente com um exame detalhado, oftalmológico, que a gente consegue sim prestar atenção. A Suzane de Oswaldo Cruz, ela está perguntando, pessoas com miopia podem ter deslocamento de retina? Podem. É um dos fatores de risco, a alta miopia com descolamento de retina. Graus acima de 2,5, 3, já é bom passar pelo menos uma vez no ano, se tiver tudo bem, para fazer esse rastreio e acompanhamento. Mas conforme aumenta a miopia, o olho fica um pouquinho mais esticado. As estruturas dentro do olho também ficam um pouquinho mais esticadas. E pode favorecer o descolamento de retina com isso. Alguma área mais frágil, tudo, nesse esticamento assim, acaba descolando. Sair daqui já vou marcar um médico oftalmo, porque eu acho que tem mais de um ano que eu não vou. Faz bem. Faz bem marcar, né? Quem mais está perguntando aqui é a Laís de Penápolis. Quando que a cirurgia é indicada? Então, vamos lá. Quando começa sintomas iniciais de descolamento de retina. Às vezes estou passando no médico, não tenho muitos sintomas, nada. Fez o exame do fundo do olho e aí na consulta, no exame, percebeu que tem uma área pequena que está descolada. Ainda não é cirurgia, a gente faz um laser, esse laser é como se fosse um rebite, uma colinha pequena que a gente consegue cercar essa região para não avançar. Se isso avança, se não é feito laser ou se a pessoa percebeu que a visão baixou de repente, aí a cirurgia está indicada. O que a gente pode fazer para evitar o descolamento?
Infelizmente, não existe colírio, não existe remédio, nada que fortaleça, que fortifique a retina. A gente tem que prevenir. A prevenção, como eu falei, é sempre o melhor tratamento. Então, passando em consultas rotineiras, olhando bem o fundo do olho, vendo que não tem nenhuma área mais frágil, que possa vir algum dia a ter o descolamento, é o melhor tratamento que tem, a melhor prevenção que tem. O descolamento provoca cegueira. É reversível esse quadro? Depende. Se descolou, a pessoa percebeu hoje, a visão ficou um pouco ruim, não está tão ruim, passou no médico, evidenciou que tem um descolamento de retina, a cirurgia geralmente restabelece a visão. Se já faz algum tempo que a visão baixou, passou um mês, 2 meses, a pessoa não procurou, já tem outras alterações na retina que prejudicam mais esse retorno da visão. Então a visão fica com um dano maior. Tem pergunta chegando aqui, Wesley de Teodoro. Quem tem descolamento da retina pode pegar peso? Isso é complicado. Não. Quem tem... Não pode? Não pode, porque conforme a gente abaixa muito a cabeça, a gente pega muito peso, aumenta um pouco, tanto que a gente fica mais ruborizado, fica mais vermelho, né? Isso aumenta um pouco a circulação de sangue aqui, nessa região da cabeça, tudo, e pode fazer alguma tração na retina, no fundo do olho, deixando uma área que está um pouco estável, ficando mais instável. Aí pode ter outro descolamento, dependendo. Então, no caso, quem tem o descolamento não pode, por exemplo, fazer academia, né? Pegar peso na academia. Em excesso, não. Pode fazer uma academiazinha, manter uma saúde ali, mas peso em excesso vai fazer mal. Como fica a visão após a cirurgia de descolamento da retina? Esse é um ponto muito importante que a gente sempre tem que conversar em relação à expectativa antes da cirurgia. A gente acha que vai para a cirurgia e vai ficar tudo bem, que vai ficar melhor a visão. Nem sempre é assim. Então, dependendo de onde foi o descolamento, dependendo do dano que teve na retina, dependendo do tempo que a retina ficou descolada, entre outros fatores, a visão pode melhorar mais, mas às vezes pode não melhorar. Só que tem que fazer a cirurgia, mesmo não melhorando muito a visão, para manter a saúde do olho, porque senão começa a ter outras alterações no olho também. A gente estava falando de tempo de descolamento, né? Quanto tempo a pessoa pode ficar ali depois que houve o descolamento? Quanto tempo ainda é aceitável, digamos assim, até a cirurgia? Existe 2 entidades, emergência e urgência. Emergente é mais urgente do que urgente, para entender. Descolamento de retina, em geral, é urgente. Quando a pessoa passa numa consulta, no exame de rotina, foi evidenciado o descolamento de retina e a visão ainda está boa, é emergência. Tem que operar no dia, no máximo 2, 3 dias operar, para a visão não ficar ruim. Depois que a visão fica ruim, tem ali ainda uma gordurinha para queimar de 1 semaninha, mais ou menos. Mais do que isso, vai ter complicações, mesmo operando, pode ter outras complicações depois da cirurgia. Por isso é tão importante manter aquela rotina de ir no médico, né? Principalmente quem faz uso de óculos, quem tem problemas de visão, é sempre bom, pelo menos uma vez no ano, procurar um médico. Pelo menos uma vez no ano. A gente, nem sempre tudo relacionado à visão é óculos. A gente tem isso na cabeça também, que eu coloco um óculos, Sim. vai lá e melhora. Não, tem muitos outros problemas que são danos de estrutura do olho, que o óculos não vai resolver tanto. Passando uma vez, se tiver tudo bem, uma vez por ano, tá de bom tamanho. Bom, a gente está falando da cirurgia, né? O pós-cirúrgico, ele é mais demorado? Posso fazer atividades, né? Uma caminhada, posso... Como é que é o pós-cirúrgico? É mais demorado, é diferente de um pós-operatório de uma cirurgia de catarata, por exemplo, que você fica lá seus 7 dias e retoma a vida normal. A catarata retina, é mais simples? É mais rápida e um pouco mais simples. Mas de retina é diferente. Dependendo do estágio que tiver a retina antes da cirurgia, o pós-operatório pode ser um pouco mais demorado ou às vezes um pouco mais lento. Mas sempre, no mínimo, uns 45 dias depois da cirurgia, tem que ficar aí de um repouso relativo. Não pegar peso, evitar ficar baixando muito a cabeça, fazer força. Os atributos de casa normal pode fazer. Essa questão do descolamento, tem idade? É mais para idoso? É mais... Ou isso vai depender da saúde do olho? Porque a gente já sabe, tem muita gente nova que usa um grau muito elevado, né? Exato. Descolamento de retina tem várias causas. O mais comum seria em idosos, que a retina já está mais fina, que já fez uma cirurgia de catarata. Isso ajuda a favorecer um pouco o descolamento de retina.
Então, em idosos. Mas nada impede de ocorrer com pessoas mais novas também. Algumas síndromes, algumas doenças, diabetes, algumas degenerações que tem no olho, trauma, né? Mais isso. A Hilda de Bauru está aqui perguntando o que são flashes de luz nos olhos. O próprio nome fala, flash é como se fosse um flash. Às vezes a gente está com o olho aberto ou o olho fechado, pode ter uns flashzinhos de luz, aparecer uns raiozinhos assim. E isso é um sinal que pode ser, não estou falando que seja um descolamento de retina. Como eu falei, 70% das pessoas que têm esses sintomas não vai ser nada, é fisiológico, mas 30% pode cursar com descolamento de retina. Então é bom passar em exame para ver. Por isso, sempre procurar seu médico, de preferência um médico de confiança, né, doutor? Exato, e o médico especialista. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, igualmente.